Boa noite! Então, sejam todos bem-vindos. Mais um domingo que nós podemos nos reunir. É para louvarmos a Deus, aprender mais da palavra dele, nos relacionarmos, termos um momento de comunhão. E gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 5. 1 Pedro 4, 1 até o 5. Que diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti por termos esse momento juntos em que nós podemos adorar a Ti através de músicas que glorificam e engrandecem o Teu nome e também através do estudo da Tua palavra. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, nos ajudar a entendermos o que diz esse texto e também em nos ajudar a aplicarmos isso em nossas vidas. Pedimos por isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, só relembrar rapidamente, essa carta de 1 Pedro foi escrita por Pedro, não foi escrita para Pedro. Apesar que talvez uma das pessoas que fosse ler essa carta poderia se chamar Pedro também, mas foi escrita por Pedro. E o destinatário dessa carta, além de nós que estamos lendo hoje, eram principalmente cristãos judeus, ou seja, eram judeus que se converteram ao cristianismo. E por causa disso, eles estavam dispersos, porque estavam sendo perseguidos por Roma e perseguidos também pelos próprios judeus, aqueles que não se converteram ao cristianismo, que continuaram sendo judeus. Então estavam sofrendo perseguição. E no capítulo 1, a gente até estudou uns meses atrás, Pedro ele motiva esses cristãos a se manterem firmes, a manterem a esperança na eternidade, porque a forma como eles estavam vivendo era um pouquinho desesperançoso, perseguição, só, coisa ruim, tristeza. Mas ele diz para eles, mantenham-se com a esperança na eternidade. E também diante disso, visto que a perseguição era forte, eles poderiam se deixar levar para qualquer lugar, e ele motiva eles a se manterem santos, terem uma vida santa. No capítulo 2, Pedro começa falando que nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Ele fala para aqueles cristãos, no caso, serve para nós hoje também, numa casa espiritual em que a pedra angular é Jesus. Ou seja, que casa espiritual é essa? É a própria igreja, ele estava falando, Ele estava falando que nós somos partes dessa construção, em que o fundamento, a pedra angular, de onde sai tudo, é o próprio Cristo. É o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Além disso, ele continua dizendo, que aí nós vimos também alguns meses atrás, que muitos rejeitaram esse ensino, de que ele é a pedra angular, que Jesus, é quem diz ser, mas ele diz, mas não vocês, não é nosso caso, não é o caso dos leitores da carta. Por isso, então, ele exorta a uma vida exemplar. Ele já falou antes, motivando a santidade, terem esperança nas coisas de Deus, na eternidade. Agora ele ainda diz, tem uma vida exemplar. Ele demonstra a importância de fazer o bem, mesmo em situações injustas. Mesmo que a gente ache, não, mas isso aqui é injusto, então eu tenho que dar um jeito também. Mas ele fala, mantenham-se santos, tenham uma vida exemplar. E vocês sejam presos por fazerem a coisa certa, por pregar o evangelho. E não sejam presos por fazer coisa errada, por um mau exemplo. Então, que vocês sejam presos por estar falando de Jesus para alguém. Não sejam presos, por cometer um crime, uma infração de trânsito, não sei. No capítulo 3, ele continua, então, falando sobre essa importância da vida exemplar. A gente não estudou isso, e ele fala de diversas áreas da vida, E ele comenta nesse capítulo 3, se vocês quiserem ler em casa, ele comenta que sofrer pelo evangelho é melhor do que sofrer por fazer o mal.
Então, ele fala bastante sobre essa questão do sofrimento, porque as pessoas estavam sofrendo. É uma realidade. E em momento algum, Pedro está passando a mão na cabeça deles. Deixa disso, isso aí é besteira. Não, vocês realmente estão sofrendo, mas existe algo mais. Existe algo melhor, que é fazer a vontade de Deus. Existe algo melhor também que espera vocês devido a tudo que vocês estão passando. Então, depois de toda essa motivação inicial, ele passa 3 capítulos exortando e motivando. Aí, então, no capítulo 4, ele chama para o compromisso. É um compromisso com quem? Com Deus. Compromisso com Deus diante de uma sociedade pecaminosa e diante de todos os sofrimentos que eles já estavam passando. E aí, depois de tudo isso, então no capítulo 4, ele chama para esse compromisso. Então, nesse capítulo, ele passa a falar sobre o nosso propósito, o propósito das nossas vidas. Por que a gente vive? Para que vivemos? E é interessante notar que esse capítulo 4, Pedro começa, portanto, Então ele vem de tudo, o que vem de antes. É interessante notar que no capítulo 3, versículo 10, quando ele cita o Salmo 34, que ele diz, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, Essa felicidade que Pedro, ele está falando ao citar o Salmo, não livra de sofrimentos. Tudo que ele vai falando sobre sofrer por fazer o bem, inclusive ele vai citar um Salmo falando de felicidade, de nós fazermos a coisa certa e tudo mais, não livra a gente de sofrimento. Quando Pedro cita isso daqui, ele não está falando que a gente vai ver livre de sofrimento. Na realidade, vai continuar. Por isso que ele está motivando. E aí, então, no capítulo 4 que nós lemos, ele começa dizendo, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, fisicamente, armem-se também do mesmo pensamento. Vocês já estão passando por dificuldade. Cristo também sofreu. Ele diz, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então, o sofrimento e a morte vieram a Jesus. Chegou até Jesus. E também pode vir a todos nós. O sofrimento pode vir a todos nós. A morte vai chegar para todos nós. Um dia todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes. Mas se nós morrermos antes da volta de Jesus, vamos morrer, todos nós. Temos um prazo de validade. Isso é uma realidade. Temos que entender que isso é real. Mas Jesus, ele venceu o pecado na morte dele. Isso também é uma realidade. Isso também é verdade. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser livres. Ele diz isso no versículo 2. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Até o momento de nós estarmos com Deus na eternidade, totalmente livres do pecado, porque lá sim a gente vai estar 100% livre do pecado. Enquanto nós estivermos aqui no relacionamento com Deus, já livres do pecado por nosso relacionamento com Deus, do Espírito Santo que vive em nós temos que viver buscando a vontade de Deus e não buscando o pecado. Enquanto nós estamos aqui, é essa a vida que nós temos que levar. É isso que nós temos que buscar, a vontade de Deus, não o pecado. Quem se compromete com Deus a ponto de sofrer por Deus, a ponto de sofrer pela verdade que nós conhecemos, a ponto de sofrer como Cristo sofreu, não foca no prazer pessoal. Quem se compromete com Cristo, foca em Cristo, Uma vez que nós estamos com Deus, que a gente viva para Deus. É o que ele está dizendo aqui. Agora, ele rompeu com o pecado para que, agora no tempo que resta a vocês aqui, vocês não vivam mais para fazer a vontade de vocês, a vontade da carne, mas sim fazer a vontade de Deus. E toda a pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo no coração, não encontra prazer em fazer a vontade de Deus, a vontade da carne, antes de fazer a vontade de Deus. O pecado é prazeroso? Isso é uma realidade. A diferença é o que acontece ao cometermos o pecado. O prazer é momentâneo e depois. O depois é que define se nós realmente somos cristãos ou não. Se a gente acha que está certo ainda, temos que voltar lá para o início. E tem alguma coisa errada. O pecado não pode ser prazeroso para um cristão que tem o Espírito Santo no coração. E aí ele diz bem sobre isso. Versículo 13. Passado, vocês já gastaram tempo suficiente. Já viveram bastante assim antes,
fazendo o que agrada aos pagãos, né? Aos gentios, aos não-judeus, as pessoas, né, que não eram cristãs ou judias. Né? Eles usavam esse termo, os pagãos. Então, antes nós vivíamos de qualquer forma. Nós alimentávamos os nossos impulsos, os nossos prazeres carnais, do jeito que nós queríamos, né? Nos envolvendo com aquilo que não era agradável a Deus. Isso antes. Ele fala, inclusive, vocês já viveram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Sabe o que eu entendo disso? Além da parte de que nós já vivemos tempo suficiente fazendo isso, então agora acabou. Eu entendo que quando ele diz fazendo o que agrada aos pagãos, é que essas coisas só agradam aos pagãos. Não agrada aos cristãos. É coisa de pagão. Né? Tudo que é prazer da carne, né, só vai agradar a quem vive na carne. Só vai agradar a quem busca uma vida desse jeito. Né? Para um cristão verdadeiro, o pecado é um fardo. É pesado. É ruim. É incômodo. Apesar que às vezes a gente dá aquela resbalada, cai no pecado, né? Mas mesmo assim, é incômodo. É incômodo até para não cometer o pecado. Incomoda. Porque a gente busca o quê? Fazer a vontade de Deus. Né? É disso que Pedro está falando. E ele cita exemplos do estilo de vida pagão da época, né? Ele fala, naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Né? Ele fala que eles viviam numa devassidão. Eles viviam sempre perseguindo os maus desejos deles. Né? Viviam nessas bebedeiras, né? Sempre beber até cair. Orgias, né? Para cultuar os deuses deles lá e tudo mais. E isso que ele fala daquela época, né? Acho que não é uma realidade hoje, né? O que vocês acham? Para mim, eu olho isso e disse, poxa, tá escrevendo para 2024? Porque se a gente analisar hoje a nossa sociedade, o que a gente vê? Cada vez mais forte a libertinagem. É ou não é verdade? Pessoas querendo fazer o que quiserem. A libertinagem, e aqui fala da libertinagem em cima, digamos assim, da religião, né? Porque os outros, né, judeus, esses amigos deles lá, né? Eles eram judeus, mas eles se misturavam com os pagãos, né? Participando das orgias, né? Para cultuar outros deuses, dizendo assim, tudo bem se eu fizer isso daqui também. Mas hoje, a gente vê que a libertinagem tá por tudo. Não é só na religião, mas é até nas leis, né? Tipo, cada um faz o que quer, ainda mais no nosso país. Não faz o que quer, contanto que não seja pego. Se ninguém souber, tô bem. Me dei bem. Tô legal. Mas libertinagem, a palavra é mais relacionada à religião. Mas até mesmo na religião, muitas pessoas, né, se dizem algo, mas vivem outra coisa. A sensualidade também, realidade de hoje. Uma vez, para que tu pudesse, talvez, participar de sensualidade, de moralidade e tudo mais, tu tinha que ter uma casa alta, subir lá no telhado, para poder ver a mulher se banhando lá embaixo, né? A tal da Batseba. Conhece a história de Davi? Uma vez era assim, não era tão fácil. Tinha que ter, sabe, alguma coisa. Hoje não. Hoje tu não precisa nem abrir. A gente fala muito celular, né? As redes sociais, né? Mas tu não precisa. Tu olha muitas vezes um outdoor, né? Um painel, uma propaganda. Já tá lá a sensualidade, né? Já tá lá. Né? Uma vez eu ia bastante pra Davi Canabarro, a gente pegava agora que não tem mais ponte, né? Ali em Santa Bárbara ali. Mas passava por Guaporé. Tá chegando em Guaporé, começa, né? Os anúncios. Sensualidade. Tudo de lingerie, as mulheres lá, seminu, tá tudo lá, né? Aí diz, mas tá vendendo. Não, tudo bem, né? Realmente, o pecado tá na mente da pessoa. Mas tá aí. É normal. É algo normal. Tá aí pra todo mundo ver, né? Sem contar que a gente vê, né? Por aí, as pessoas, né? Levando outras pessoas, né? Incentivando, né? O mostrar o corpo. Então, hoje não existe mais essa questão. Hoje, o normal é tu mostrar tudo. Né? Esse é o normal hoje. Até as bebedeiras também, eu lembro, a minha época de guri, né? É da época de antes de ser cristão. E até hoje eu acho muito estranho, porque as pessoas ainda são muito assim, não sei o círculo de vocês, mas as pessoas que eu vejo que não são cristãs, mas parece que se tu for se relacionar com alguém, né? Ter um evento social, pode ser um almoço, janta, uma festa, mas qualquer coisa, pode ser um chá da tarde. Se não tiver bebida alcoólica, tá errado. Não tem problema nenhum com bebida alcoólica, tá? Mas não sei se as pessoas têm um vício, mas eu já presenciei situação em que a gente tava num local assim que não tinha, as pessoas saíram pra comprar. Que não tinha. Eu disse, tá, mas
Veio pelas pessoas ou pela bebida? Então, e pra quê? Pra quê? Pra beber até cair, né? Tem que beber. Quanto mais beber, melhor. Né? Quando não aguentar mais, aí para. Bebedeiras. Hoje existe isso ainda? Existe. Né? Isso é uma realidade de hoje. Bom, eu vejo que quando Pedro escreveu isso aqui, ele estava falando do passado desses cristãos. Mas o passado desses cristãos é o nosso presente hoje ainda. Porque tudo isso ainda existe, ainda vivemos. E nós certamente vivíamos nessa vida também antes de Cristo. Eu vivia assim, buscando essas coisas, sem propósito algum. E aí Pedro está falando, naquele tempo, vocês buscavam o que os pagãos buscam. Naquele tempo, vocês buscavam isso. E se nós fazíamos parte, né, de qualquer uma dessas práticas, e depois nós nos convertemos, né, nós mudamos a nossa percepção, nós mudamos o nosso foco e nós abandonamos todas essas coisas, uma vida de devassidão, uma vida de idolatria repugnante. Depois que a gente abandona tudo isso, os nossos amigos, entre aspas, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, eles começam a achar estranho. Eles começam a achar estranho e, inclusive, eles começam a provocar. Começam até a ofender, fazer chacota. Às vezes, eles ficam ofendidos, né? Às vezes acontece também. Eles ficam ofendidos pelo fato de que agora nós não queremos mais fazer parte dessa busca, né, por essas coisas, por um prazer pecaminoso. Chega a esse ponto também. Eles ficarem ofendidos porque nós agora não queremos mais. Não sei se já aconteceu com vocês, né, mas é o que ele está dizendo aqui. Eles acham estranho que vocês não se lancem, o versículo 4, não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Que isso? Não vai mais ali na casa noturna conosco? E nós íamos toda a sexta-feira? Como assim? O que aconteceu? Como assim? Agora você quer honrar o seu casamento? Não estou entendendo o que está acontecendo contigo. Eu não era essa pessoa, né? Aí começa, não, agora virou o santão, né? O santarrão. Mas não é bem assim a vida deles. As pessoas acham estranho. Mas essas pessoas continuam nessa mesma libertinagem excessiva. Em outras versões, vai dizer excesso de devassidão. Não é só a devassidão, é o excesso de devassidão. Não é só viver uma imoralidade, é uma torrente de imoralidade. Não é só algo ruim, é muito mais. Eles continuam vivendo assim. E aí eles se ressentem porque a gente não tá junto, porque a realidade é que eles não percebem o mal em tudo isso. Eles continuam programados vivendo na mesma direção que eles estavam vivendo, da mesma que a gente estava vivendo junto com eles. A ideia aqui desse excesso de devassidão, uma torrente de moralidade, é como se nós estivéssemos numa corrida. Quem tá numa corrida tem o objetivo do quê? De ganhar, certo? Mas agora é uma corrida, imagine uma corrida que vale tudo. Uma corrida que você pode causar destruição, violência. Uma corrida que você pode não machucar a pessoa do lado, você pode matar a pessoa do lado se você quiser para que você passe por ela para chegar no grande prêmio que é o pecado. Nada mais importa. Tudo vale. Tudo é válido para que eu alcance meu objetivo. Essa ideia dessa devassidão extrema, em que a gente pisa em cima dos outros, em que a gente não se importa com os outros, em que a gente não se importa em destruir vidas e famílias, com o único objetivo do meu prazer. É assim que Pedro está dizendo que eles viviam e que agora eles não devem mais viver. E talvez seja até um exagero a gente pensar assim, né? Mas a realidade é que talvez não fosse com algumas consequências assim para outros tanto que a gente vivia, mas a gente vivia da mesma forma. Essa aqui é a realidade. Toda pessoa que está em pecado, que não tem a Deus, ela só pensa nela mesma. Por mais que você pense, não, mas tem o meu amigo lá que não é cristão, e ele faz muitas coisas boas. Ele ajuda aqui, ajuda ali. Você não conhece o coração dele. Não sabe o que tem por trás. Eu não estou dizendo que ele é do mal, tá? Mas dentro dele, eu quero dizer assim, o egoísmo. Por que ele está fazendo isso? Né? O que ele quer preencher dentro do coração dele fazendo isso? No fim, é sempre algo para si mesmo. Por mais que ele não esteja se mostrando para ninguém, por mais que ele não esteja, vamos dizer assim, né, querendo pagar algum pecado, né, que ele cometeu, agora ele está querendo, né, equilibrar o karma, né, que nem as religiões orientais dizem, mas não tem nada disso. Mas algo ele está querendo para si mesmo. Daqui a pouco simplesmente, vou fazer o bem para mim me sentir bem. Pecado. Estranho falar isso, né?
fazer o bem para me sentir bem, né? Por quê? Porque o propósito da nossa vida tem que ser glorificar a Deus, não glorificar a mim mesmo, né? E nem eu disse, Pedro em momento algum ele fala que o sofrimento iria diminuir. Mas ele diz, permaneçam firmes. Se for para sofrer, é por fazer o bem. E esses nossos amigos, né, colegas, familiares que continuam nessa vida e que acabam nos provocando, a grande realidade é que eles estão cegos e eles não conseguem entender como que a gente não quer mais essas coisas. E isso é um pouco triste. E também nos levanta o alerta. E nós somos as pessoas responsáveis por levar essa verdade para eles. Mesmo diante da injustiça. Mesmo diante das provocações. Mesmo diante dos insultos. Somos nós as pessoas que vamos ter que levar o evangelho para eles. Assim como um dia alguém trouxe o evangelho até nós. Sabe por quê? E é muito importante a gente amar essas pessoas, porque o versículo 5 diz, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Essas pessoas vão pagar. O fato de elas estarem cegadas pelo pecado não muda o fato que elas vão ter que prestar contas das suas vidas a Deus. Mas nós somos essas ferramentas que podem mudar essa história. Nós podemos levar o evangelho para essas pessoas para que elas não tenham que prestar contas e Jesus possa ser o advogado delas para estar pagando os pecados delas assim como ele já pagou, né? Mas e como que a gente vive então para Deus de uma forma prática? Porque aqui Pedro está nos direcionando, né? Dizendo, olha, não vivam mais daquele jeito, agora que, né, assim como Cristo sofreu, vocês têm que ter o mesmo pensamento, né? E vivam para fazer a vontade de Deus, não a de vocês. Continuando ali, versículo 7 em diante, 7 até o 11, diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aqui nós temos 4 pontos de como que nós podemos viver para Deus de uma forma prática. Primeiro ponto, versículo 7, vigiar e orar. Ele diz, a fim de todas as coisas está próximo. Então, né, Jesus está voltando. Portanto, sejam criteriosos, vigiem, e estejam alertas, dediquem-se à oração. Então, o primeiro ponto é nós estarmos em prontidão em oração. Estarmos alertas, sermos criteriosos, né? Nós estarmos ali sendo prudentes, com domínio próprio, controlando as nossas emoções e alertas, vigilantes, né? Tudo isso é o primeiro ponto para que nós possamos ter uma vida para Deus, viver para Deus de uma forma prática, vigiar e orar. Sejam alertas, sejam criteriosos, prudentes, sejam sábios diante das coisas que estão ao redor de vocês. Escolham sabiamente a próxima ação que vocês vão tomar e vigiem, porque Jesus está voltando. O segundo ponto é um amor intenso, no versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amar o próximo é o segundo mandamento mais importante segundo Jesus. Na realidade, Jesus ele resume toda a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. O primeiro, amar a Deus. O segundo, amar o próximo. Disso depende toda a lei e os profetas, é o que ele diz. Na Almeida, revista e atualizada, porque nós estamos lendo da NVI, né? Amem-se sinceramente uns aos outros. A Almeida corrigida vai dizer, tende ardente caridade um para com os outros. Não acho que também traduz bem, mas a Almeida revista e atualizada traduz isso com as 2 palavras, amor intenso. Tenham um amor intenso uns para com os outros. Tenham um amor intenso, ao invés de, como a gente lê, né? Ame-se sinceramente, um amor sincero. Por que eu acho interessante essa tradução, que eles usaram amor intenso? Quando a gente vai olhar o original, a ideia aqui é de um amor zeloso, um amor constante, um amor sério.
Não é um amor, por exemplo, que a gente diz, que a gente vem aqui, sim, eu amo as pessoas aqui, né? Até alguém me olhar torto ou não me cumprimentar, e aí eu já amo menos. Não, é constante. Não importa o que a pessoa faça pra mim, eu continuo amando. É amor zeloso, que a gente cuida desse amor, para que esse amor esteja sempre forte. Isso é um amor, é um amor intenso, que também é a mesma coisa que sincero. Mas eu acho intenso uma palavra mais forte para esse contexto. Porque sincero também é um amor verdadeiro, né? E sabe por que eu acho interessante? Né? Porque ele usa... que eu trouxe a interpretação desse amor. E é muito importante a gente entender que amor que ele está falando, né? Esse amor que é de uma sinceridade profunda. Porque a palavra que Pedro está utilizando aqui é a mesma palavra que Jesus utilizou para falar: amem uns aos outros, como eu os amei. Amem uns aos outros, né? Ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como eu os amei. Também é a mesma palavra que diz para amar a Deus. É a mesma palavra usada para dizer o amor que Deus tem por nós. Talvez alguns lembrem, né, daquela parte das palavras do grego lá, é a palavra ágape. Quando Pedro está dizendo assim para a gente: amem-se sinceramente uns aos outros, ou amem-se intensamente uns aos outros, ele está dizendo: vocês têm que ter aquele amor de Deus uns pelos outros. Que amor que é esse amor de Deus? É um amor que não mede esforços, né? É um amor perfeito. Esse amor que nós temos que ter aqui um pelo outro, ó, pela pessoa que está do teu lado, pela pessoa que está na fileira de trás, na fileira da frente. É esse amor. É esse amor que Pedro está nos dizendo, é esse amor que Jesus exige de cada um de nós. É esse amor que Jesus não exige sem que ele nos dê algo, né? Porque a gente conhece a palavra e a palavra nos diz que não sobreveio a vocês algo que vocês não possam carregar. Tá falando de tentação, né? Tentação alguma que vocês não possam carregar. Mas Deus não usar um fardo maior que a gente não consiga carregar. Resume isso. E da mesma forma, ele pede para que nós amemos uns aos outros de uma forma tão intensa, porque nós já temos esse amor. Esse é o amor que nos salvou. Esse é o amor que Jesus demonstrou na cruz. É um amor sacrificial. Esse é o amor que nós temos que ter um pelo outro. É esse amor, né? Então, quando nós amamos uns aos outros desta forma, e olha a importância de Pedro falar para esses cristãos que estavam em perseguição, porque eles tinham que se unir. E serve para nós também. É que a gente não se divida, a gente esteja unidos, porque a gente só cresce quando nós estamos unidos. Quando nós nos amamos desta forma, nós não nos afastamos. Nós não nos afastamos, nós também não criamos mágoa, né? Por causa de desentendimentos, por causa de hostilidades, por causa de implicâncias, por causa de provocações. Por quê? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não guarda mágoa? É o que está escrito no versículo. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu tinha decorado esse versículo porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Esse amor perdoa muitíssimos pecados. Tanto é que perdoa cada um de nós. Então, se nós perdoamos uns aos outros, essa é a demonstração que nós amamos os outros. Se nós não perdoamos e nós guardamos mágoa, sinto lhes dizer que você não está amando. Porque se a gente ama de verdade desse jeito, o amor perdoa muitíssimos pecados. Não tem muito o que explicar, né? Está escrito claramente: amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É bem claro. Então, lembre-se que essa é a vontade de Deus. Não sou eu que estou falando. Não é Pedro que está falando. Essa é a vontade de Deus. Pedro só está relatando algo que Jesus já falou. Essa é a vontade de Deus. Se nós quisermos viver para Deus e não vivermos mais como os pagãos que desconhecem esse amor, nós precisamos amar uns aos outros. Então começa por vigiar e orar. E uma vez que a gente vigia e ora, vigie também o seu coração, para que você deixe o amor de Deus preencher e esse amor possa amar o próximo também. Ele está falando aqui do ambiente de igreja, mas que a gente possa também estender, né, às outras pessoas esse amor, inclusive aqueles que implicam com a gente, né, para que a gente possa dar um bom exemplo. Terceiro, versículo 9, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Então, o terceiro ponto é hospitalidade. A palavra hospitaleiro, não sei se vocês já pesquisaram o que significa. Significa amar o estrangeiro. Sabiam disso? Hospitaleiro, amar o estrangeiro, amar o estranho. Então, olha só que interessante. Hospitalidade vem de a gente receber pessoas que a gente não conhece. Interessante, né? E nessa época aqui, amar as pessoas, né? Amar
O amor incluía, inclusive, abrir as portas para outras pessoas, né? Para receber alguém que estava ali fugindo, receber algum pregador itinerário, né? Uma pessoa que estava indo de cidade em cidade para falar de Jesus, receber também as pessoas na sua casa para se reunir como igreja, receber as pessoas na sua casa, né? Servir as pessoas sem cobrar nada, né? Isso é importante lembrar. Então, até mesmo receber pessoas de fé diferente. Eu lembro Vocês já assistiram a Lista de Schindler? Já ouviram falar desse filme? Quem não assistiu, assista, né? Mas prepara o coração. É um filme muito bom. Prepara o coração porque fala da Segunda Guerra Mundial, né? Fala do Holocausto. Não vou falar muito spoiler, mas essa é baseada em fatos reais, né? Aí então eu vou estar dando spoiler aí de muitos anos, né? Mas existe um homem que eu não me recordo se ele é judeu, acho que não, ele é alemão, e ele tem uma empresa e ele resolve que ele quer salvar os judeus. Pessoas diferentes dele, não é nem mesmo a religião. E ele começa a fazer algo, empregar essas pessoas para poder, né, esconder essas pessoas. Então o resto vocês vão assistir no filme para ver o que acontece. Mas assim, é uma história emocionante e real, né, baseado em fatos reais, né, não é todos os diálogos, obviamente, quando a gente assiste um filme, né, é um filme, né, mas é muito bom. Eu penso assim, quando eu penso em pessoas até diferentes, eu lembro desse cara. Esse cara foi um cara, não foi hospitaleiro, esse cara realmente amou o estranho, né? Ele salvou vidas, pessoas que estavam destinadas à morte, ele salvou, inclusive, né, correndo o risco de ser pego, e ele mesmo morrer, né? Mas ele fez isso, não vou falar o final, né, para não dar tanto, né, entregar tanto. Mas assista, procurem ali e assistam. Então, através da hospitalidade, inclusive, a gente consegue dar um bom testemunho, porque a gente está mostrando para as pessoas esse amor. O amor de Deus vai chegar até as pessoas. Então, hospitalidade é algo que nós precisamos também ter para que nós possamos viver para Deus de uma forma prática. Então, vamos lembrar, vigiar, orar, amor intenso, hospitalidade, né? Então, se você talvez não tem muito forte algum desses itens até agora, conecte-se com alguém que você percebe que tem. E aí vocês vão crescendo juntos. Isso é o legal do viver em igreja. E o quarto ponto, então, os últimos 2 versículos que nós lemos são os dons. Então, os dons também, mas aí a forma como nós usamos esses dons, né, são importantes para nós vivermos para Deus de uma forma prática. Os dons que nós recebemos de Deus são para quê? Para nós? Para edificar a igreja. Edificar o corpo. Edificar os outros. Uns dos outros. Então é pro outro, né? Percebe? O exercício do dom espiritual é pro outro. Não é nem para mim. Por isso que nós temos que usar os dons que nós temos, o nosso dom, para servir uns aos outros. Então, o quarto ponto é o servir uns aos outros, mas são os dons. Usar o seu dom que Deus te deu para servir o próximo, para servir ao outro, para edificar a igreja. E é dessa forma, né, que nós lemos aqui no texto, que nós percebemos que no exercício do nosso dom, a graça de Deus chega a todas as pessoas de múltiplas formas, porque existem diversos dons, não existe um só. Então cada um de nós é diferente, cada um de nós é bom em alguma coisa. Nós exercendo os nossos dons para edificar a igreja, a graça de Deus vai chegar a todos de múltiplas formas, de formas diferentes. Olha que interessante. Sempre que nós exercemos o nosso dom ao próximo, também é importante isso que Pedro fala, um conselho, nós temos que exercer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, né? Ele diz no versículo 11, se nós formos falar, né, que nós falemos pensando em Deus, né? Façam como quem transmite a palavra de Deus. Se for servir da mesma forma, né, façam com a força que Deus provê. Então, sempre quando a gente vai servir alguém, seja dar um conselho, nós temos que pensar, eu estou fazendo isso para Deus e da parte de Deus. Entenderam isso? Eu estou fazendo isso para Deus e Deus seja glorificado. E também eu estou sendo agora uma ferramenta, um canal para aconselhar, para abençoar a vida da pessoa. Então, da parte de Deus. Isso é possível quando nós vivemos para Deus de forma prática. Quando nós nos entregamos a Deus e nós deixamos a velha vida para trás. E aí nós podemos ter essa experiência. O objetivo disso, diz o versículo, né? É que através da nossa fala e através do nosso serviço, quando nós exercemos o dom que Deus nos deu, a graça de Deus seja compartilhada e não nós sejamos percebidos, mas Deus seja glorificado
por meio de Jesus Cristo. É o que ele diz, né? De forma que em todas as coisas, ou seja, tudo isso que vocês fazem, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Né? Então, para que Jesus Cristo, para que Deus seja glorificado através de todas essas coisas. Então, conseguem perceber que tudo que a gente faz, no momento que a gente decide, né? A gente recebe o Espírito Santo e aí, então, o Espírito Santo nos convence e nós passamos a andar no caminho de Deus. Tudo o que nós fazemos já não é mais para nos agradar, mas é para agradar a Deus. Tudo. É o que ele falou no primeiro versículo. Ou melhor, no segundo, né? Não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. É essa vida que nós temos que ter. A partir do momento que, né, nós no Abismo Ligado a gente faz aquela oração, né? A partir do momento que nós fazemos a oração de entrega, né? Confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento, nós temos que viver assim. Então, só para relembrar, vigiar e orar, amor intenso, hospitalidade e dons, né? O exercício dos dons para servir uns aos outros, no caso. Mas, resumindo, dons, certo? Para a gente lembrar que são os dons. Esses são os 4 pontos. E com esses 4 pontos, então, Pedro, ele nos conduz para como nós vamos viver para Deus. Visto que, como ele disse, né, no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Então, que possamos realmente focar em fazer a vontade de Deus e abandonar a busca por satisfazer a vontade da carne. É isso que Deus quer da gente. É para isso que nós fomos criados. E mesmo que o pecado tenha atrapalhado, Jesus Cristo já pagou o preço para que nós pudéssemos voltar a ter essa vida. Vamos orar então por isso? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, somos gratos a Ti porque o Senhor é bom, teu amor dura para sempre, Senhor. E somos gratos a Ti também porque um dia o Senhor veio até nós. E hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de termos um relacionamento contigo, porque o teu Filho já pagou pelos nossos pecados. E te pedimos, Senhor, que nos conduza a vivermos em santidade, nos conduza a vivermos longe daquilo que as pessoas que não têm a Ti cultuam ou gostam de fazer, Pai. Que a carne que ainda habita dentro de nós possa ser controlada, diminuída, e o Teu Espírito esteja completando tudo, Pai. Que possamos realmente viver uma vida que Te agrade, fazendo a Tua vontade, possamos realmente viver Ti, Senhor. E que nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, possa ser para Te glorificar, que apenas a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, e que o Senhor seja engrandecido através do nosso bom testemunho. Te pedimos por isso, Deus, nos conduza, cuide de cada um de nós, e nos dê essa oportunidade, essa alegria de realmente podermos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.